Muito boa noite, essa segunda-feira de frio, de pé congelando, de nariz escorrendo, mas aqui dentro o clima está quentinho. Estamos com uma convidada super especial, a Kylie, que tem uma história maravilhosa para compartilhar com a gente. Tenho certeza que ela vai esquentar esse dia frio com muita emoção aí. Kylie, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast, esse episódio da Vida Sem Filtros. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e por estarem abrindo, né, oportunidades para a gente se conectar com outras pessoas através da nossa história e, de certa forma, motivar e incentivar a não desistir, a ser melhor, né? Fica a minha gratidão a vocês. Obrigada. Carol, boa noite. Boa noite, Jana. Boa noite, Kylie. É um prazer receber você aqui, que você falou, para ouvir um pouquinho sobre sua história, motivar outras pessoas, né? E mostrar que a gente consegue superar tudo, né? Uhum. Kylie, você quer puxar um pouquinho aí teu microfone para ver se fica melhor? Isso aí. Então vamos lá, começar essa história aí, porque eu tenho certeza que 1 hora vai ser pouco. Conta pra nós, se apresenta, quem é a Kylie? Eu sou a Kylie Ferraz, hoje eu me vejo a Kylie mãe, mulher, noiva, filha, aquela menina que sempre sonhou. Ai, já me emociona. Aquela menina que sempre foi sonhadora, que sempre olhou para o futuro com esperança, mesmo quando tudo estava lá embaixo, nos cacos, né? Sempre tendo um olhar, digamos, não visionário, mas esperançoso do futuro, né? Sempre, desde criança, sempre vi muito vídeo. Antigamente não tinha TikTok, essas coisas, né? Então eu gostava muito de ler livros de superação, de como que as pessoas saíam, assim, do buraco, como as pessoas se reencontravam, se reconectavam, se reorganizavam e ajudavam outras pessoas. Então, eu acho que a Kylie hoje é uma pessoa meio brava às vezes, Precisa. teimosa, mas que por trás da armadura tem um coração assim sempre disposto a ajudar. Independente de quem seja, o que seja, se a pessoa já me fez mal ou não, se a pessoa vir me pedir um colo, uma mão, eu vou estender ali, por mais que às vezes eu dê uma ensaboada nela, mas primeiro a gente acolhe, né? Porque às vezes é isso que faltou, né? O acolhimento. Às vezes a gente tem muito olhares, muitos dedos apontados, mas não tem o coração aberto, que às vezes é só o que a gente precisa, né? Que lindo, então, é tão difícil se autodescrever e você já emocionou, né? Já no começo. Já queimei uma largada. Ó, o João Maria tá ali dando boa noite pra nós. Boa noite, João. Já falei pra convidada aqui, já falei pra Kylie que é pra ela olhar pra câmera. Boa noite, João. Tira um print pra ver quem é a convidada. Atendendo ao seu pedido aí, o nosso maior espectador é ele e a Lubinder, que de certo daqui a pouco ela chega. Já chega. Kylie, meu Deus do céu, né? Quanta coisa. E você acha que esse olhar, né, que você teve ali de superação te ajudou a transformar quem é a Kylie hoje? Porque quando a gente tá no fundo do poço, muitas pessoas têm aquela sensibilidade de se fazer de vítima, né? E quando tem uma esperança, quando você tem um olhar pro futuro, né, com um foco diferente de que eu vou vencer, eu vou sair dessa, faz a diferença pra você, foi assim? Foi, nossa, eu comento muito com meu noivo, né? Eu falo, se você me conhecesse há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você nem olharia pra mim, porque eu não me suportava, né? Eu acho que quando você tem uma trajetória que você sofre, a minha terapeuta falou isso pra mim há uns 8 anos atrás. Ou você muda pra quebrar o ciclo e encerrar, ou você se torna aquilo que te feriu. Exatamente. E eu tava me tornando aquilo que me feriu. Eu falei, poxa, um dia, né, eu vou ser mãe de família, vou ser esposa, e eu vou continuar, né, o mesmo ciclo, repetindo o mesmo ciclo. Eu falei, não, eu não quero isso pra mim. E aí, quando foi a real virada, eu fiz 3 anos de terapia, né? Eu brinco, não abandonei, eu recebi a alta, tava bem. Quando foi um insight, assim, foi uma virada de chave, a terapia. Mas a maior virada de chave foi eu me tornar mãe. Eu não querer que aquela criança pura e inocente que saiu de mim fosse machucada porque eu fui machucada.
Eu não consegui dar amor porque eu não recebi amor. Eu falei, poxa, mas eu não sei receber amor, mas como que eu vou fazer? Vou lá ler um livro de preparação, Como Criar Meninos. Eu li esse livro quando eu estava grávida. Então, e foi ali. Eu falei, poxa, mas hoje eu consigo ser uma excelente mãe. Consigo dar um amor pro meu filho, assim, diferente, né? Minha mãe me amou do jeitinho dela, mas do lado paterno eu tive coisas, nossa, horríveis. Então, eu não queria passar aquilo para ele. E daí eu falei, poxa, eu consegui com meu filho, eu vou tentar, né, ali em volta, com o meu círculo social, com minhas amigas, com meus amigos, e comecei a me tornar a Madagascar do grupo ali, que sempre está fazendo rir, sempre está brincando, não tem tempo ruim. E aí, quando eu voltei para o Paraná, que eu fui embora, né, uma longa história, fui embora, e quando eu retornei, eu pensei, poxa, eu sempre sofri, mas... Tem uma frase que diz, não é porque um espinho te feriu que todas as rosas são iguais. E aí eu comecei, né? Daí foi aí que, depois de um longo tempo de amargura, digamos assim, eu falei, poxa, mas acho que eu também mereço ser feliz. Eu olhava aqueles filmes de romance assim, eu falei, nossa, meu Deus do céu, como é que pode isso? Será não que assistia, existe, né? nem assistia. Não, The Walking Dead, Van Helsing, essas séries de fim do mundo, assisti tudo, porque nisso eu acreditava. Mas ali um filme de romance, como se fosse a primeira vez, nossa, isso daí é só ficção, né? Não existe na vida real. Existe, agora não, impossível, não pra mim, né? Aí, quando eu comecei a, ter um olhar diferenciado, falei, não, mas... Minha mãe sempre falava, Kylie, você nunca vai arrumar alguém que goste de você. Porque você é teimosa, você é chata, você é turrana. Se você fala que pedra é pão, a pessoa tem que comer e ficar quieta. Eu falei, pior que minha mãe tem razão, Quanta né? crença. Quanta crença, desde lá dos meus 2 anos de idade. Aí foi quando o Elito apareceu na minha vida. E aí, no começo também foi difícil pra ele, mãezinho. Coitado. Aí, foi assim que uma coisa que foi ali que eu vi, assim, sabe? Que às vezes a gente se fecha tanto numa bolha que as coisas estão óbvias na cara da gente e a gente não enxerga. E aí eu saí com ele já de cara. Falei, vou assustar ele, que ele não vai nem querer saber de mim. Falei, olha, esse negócio é o seguinte, Piá. Pois o que você quer da tua vida? Que eu saí de casa, bem simples, né? Saí de casa, tava nervosa, puxei um fiozinho da calça, descosturou minha calça inteira. Aí eu falei, o que você quer? Porque eu não tenho mais idade pra brincar, já tô com quase 30 anos, você, apesar de não ser calvo, já tem mais ou menos essa idade. E o que vamos fazer da nossa vida? Não é mais pra brincar. Então, se não for pra namorar, noivar, casar e ter mais 2 crianças, nem me beije. Eu pensei, ele vai embora, né? Nem vai querer saber. Ele, tá bom, nós vamos casar no que vem ou no outro? Oh, meu Deus, decidido. Aí eu, não cheguei até essa parte, agora não vai ter que ser no improviso. Então foi assim, e daí ali foi um momento que eu percebi assim que era eu e meu filho. Pra mim a nossa família era aquela, era completa. Então em todas as minhas orações eu pedia perdão pro meu filho por eu ter dado uma família quebrada pra ele. Eu me separei quando ele tinha 8 meses. Relacionamento completamente tóxico, abusivo, com agressão. Então quando eu finalmente tive assim a audácia, digamos assim, de, poxa, eu vou sair, não importa as consequências. Se eu passar dificuldade, necessidade, eu vou sair, não quero que meu filho viva. Era aquele ciclo que eu queria quebrar, né? Quando, então, aí eu decidi. E quando o Wellington entrou na nossa vida, isso 4 anos depois, meu filho já estava com 5. Aí, quando ele entrou na nossa vida, o meu filho é autista, tem mais esse detalhe. Então, eu pensava, ninguém vai entender, ninguém vai ter paciência, ninguém vai conseguir ir numa pizzaria e pedir a pizza e ter que ir embora no meio porque ele não conseguiu esperar a pizza, né? Porque o autista tem isso, não é o querer, ele não quer esperar, ele não consegue. Sim. É diferente, né? Falei, então, se for pra ser, vai ser, né? Aí ele chegou, foi conhecer minha mãe, meu filho chegou, meu filho, pouquíssimas palavras, com papel, que ele é fissurado em números, chegou com papel, uma caneta, números, falou pra ele. Ele desenhou ali, e ali, eu vi que o meu filho estava criando um laço, por conhecer ele, sabe? Eu não fazia isso com ninguém, nem com os meus amigos, minhas tias, meus parentes, nada. E ali foi se formando. E aí que eu comecei a assistir o filme do romance com outro olhar. Não é que não existe, é que a gente não se esforça. É diferente, né? Entre não é que o amor é pronto, é que o amor é escolha, a gente não escolhe todos os dias. Quando tá difícil, a gente larga.
É muito fácil. Porque na minha vida foi sempre muito fácil. Quando eu apresentava qualquer problema de comportamento, de irritabilidade na escola, brigava com os colegas, discutindo aquela carga que tinha em casa de ver a violência doméstica, ninguém me dava atenção, me descartava. Eu sempre ficava ali no cantinho recolhendo minhas dores sozinha. Falei, opa, é diferente. Não é assim. É construído Foi dia a assim, dia. é construído, é tijolinho por tijolinho. Então, ali eu comecei opa, eu consigo ser uma pessoa mais calma, eu consigo ser uma pessoa que não teima tanto, que consegue ver pelos olhos do outro. E ali eu comecei a cuidar da minha parte do sentimento, da Kylie mulher, que eu achava que não existia. Era Kylie mãe, quando meu filho casasse eu ia ser avó, pronto. Só que, nossa, antes disso, já veio ali a vontade de começar a ajudar as pessoas quando eu entrei trabalhar na empresa Magras. Não sei se esteve aqui na Lapa, eu trabalhei aqui também. Conheci lá em São Paulo. Então, foi bem naquela fase que eu ainda era amargurada, era dor, tristeza, luto, tentando, escolhendo na gaveta todo dia que sorriso que eu ia vestir, porque a alma estava morta. E aí eu entrei como recepcionista. Era só para eu ser recepcionista. Uma caipira do Paraná no centro de São Paulo. Então, eu tomava meu chimarrão, ninguém entendia, né? Daquele meu jeito, todo mundo me chamava de caipira. Já começou o bullying ali. Já começa pelo jeito de falar. Pelo jeito de falar, que pra gente que é normal. Normal. Lá é muito específico, é muito forte. Então, aí, comecei a conversar com as mulheres na sala de espera. Nossa, quanta mulher, né, vem aqui fazer tratamento. Nossa, uma clínica tão grande, não sei o quê. Comecei a conversar e comecei a entender que a procura pelo corpo perfeito não era o corpo. Não era a estética. Era uma causa lá na infância que ninguém sentava escutar aquela pessoa. E ali na sala de espera eu ia fazer um chazinho, pedi pro meu chefe na época, o Rodrigo Peixoto, que era gaúcho, inclusive, e a Bianca. E falei, olha, eu posso conversar com elas enquanto elas esperam, às vezes demora? Pode. E ali eu comecei a conversar, elas começaram a chegar a me procurar, e não procurar a coaching. Porque era com elas que elas faziam era transformação o nome, né? Fazia anamnese, via o tratamento. Elas começaram a me procurar antes dos tratamentos. Aquela mocinha lá, aquela caipirinha lá do Paraná. Ela tá por aí. Eu ia lá toda, não, tá aqui, vamos tomar um chazinho, vamos comer uma bolachinha. E aí foi ali que eu virei coaching de emagrecimento. Mas eu nunca vendi emagrecimento. Eu sempre falei, eu nunca vendi. Eu ia lá, eu acessava a dor daquela pessoa, mostrava que ela não estava sozinha, que ela conseguia se reinventar. Transformar a dor dela em amor para ajudar outras pessoas. Então, ali começou a minha história na Magras, que durou 7 anos. Que eu comecei como recepcionista e aqui da Lapa eu saí como coordenadora. Daí vim de lá pra cá, pandemia, daí fui cumprimentar os donos da Oi, que a gente se conheceu nos treinamentos. Não, o que você vai fazer amanhã? Então, tô meio por casa. Você não quer vir aqui trabalhar com a gente? Nossa. Quero. Não tem nada pra fazer, quero. Então, daí foi ali que começou a minha vontade de querer ajudar os outros. Que despertou aquele interesse. Poxa, não é que as pessoas são todas machucadas, é que a gente fala mais de quem machuca do que de quem cura. A gente, né, sempre está valorizando mais a dor do que a cura. É que parece que a dor dá um ibope maior. O vitimismo. Dá um ibope O vitimismo. maior. Mas eu acho que hoje já está mudando um pouquinho, né? As pessoas já estão mudando essa perspectiva de ver que quem cura também merece um ibope muito grande. Aí eu comecei a me interessar muito por ajudar, cuidar da minha vida e ajudar as pessoas, né? Poxa, então vou fazer um curso lá de programação neurolinguística. Fiz lá com o Guilherme Batilani, online, né? Porque eu não tinha dinheiro para ir pagar lá com ele, que era 11 mil reais uma mentoria. Aí comecei a assistir Guilherme Batilani, até o Pablo Marçal, algumas coisas que ele fala, nossa, eu agreguei muito na minha vida. Comecei a assistir muito Cortella, ler o Cortella, o Leandro Carnal. Então foram coisas que eu fui ali colhendo um pouquinho de cada um. Até quando cheguei na espiritualidade. Porque mesmo eu ajudando, eu doando, ainda eu me sentia vazia. Ainda às vezes vinha aquele buraco assim que era sedento me puxando para o abismo, sabe? Que eu sentia que estava me puxando para o abismo. E aí eu comecei a ler sobre espiritualidade. Pulei de religião em religião, não me encontrava de jeito nenhum. E falei, poxa, é que eu estou procurando um título. Não estou procurando o que realmente é. Aí hoje, quando eu entro nessa questão, eu sempre falo, a religião é uma garrafa com rótulo.
A espiritualidade é o líquido que está dentro. Todo mundo está brigando por causa da garrafa, mas ninguém está tomando o líquido. Exatamente. Né? Então, aí eu comecei a procurar, a ver, e me encontrei no espiritismo da doutrina do Kardec, que fala que você só vai preencher o teu vazio com a caridade e com o amor, né? Então, aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou amar aquelas pessoas que me trataram daquele jeito? Como é que eu vou perdoar aquelas pessoas que mais me machucaram? E aí foi que eu entendi que se eu não perdoasse, não ia doer nele. Se você me magoou ou não te perdoou, não dói em você. A mágoa dói em mim. E era isso que me deixava vazia, com um buraco, assim. Não vou falar, meu Deus, eu sou uma pessoa perfeita. Ainda tenho muitos vazios, medos, inseguranças. Normal de todo mundo, né? Mas hoje, digamos que várias vezes que você vai ao inferno, você conhece a saída. É mais fácil para você fugir, né? Então, ali eu comecei até tem um filme, como que é o nome do menino? João Maria. Vou desafiar ele a assistir esse filme, seu João Maria. Pode ter João Maria, a esposa dele tá junto, a Elaine ali. Então, e a Sirlene também, querida, um beijo. Então, fica a dica para vocês assistirem. Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Isso edifica, não é religião, é espiritualidade, né? Até um dos espíritos que orienta ele fala, quem enxuga a lágrima do outro não encontra tempo para chorar, né? E sabe que isso é bem verdade. Quando você dedica a enxugar a lágrima do outro, você não tem tempo para chorar. Porque às vezes a dor do outro te comove muito mais que a tua. Sim. Você guarda no bolso e vai. E amanhã? Eu choro amanhã. Não, amanhã vai ter outra dor. Porque às vezes a gente pede para Deus, Deus, me dê força, me dê coragem para continuar. Deus não vai, tá aqui, abre ali, que tem coragem ali dentro. Não, Ele vai te dar situações para você ser corajoso. Ele vai te dar situações para ser esperançoso. Não vai te dar num potinho, chegar ali pelo correio, né? Pelo correio e tá aqui, só abrir. Mas às vezes é interessante você falando assim, o quanto é importante se curar para você ajudar a curar os outros também, né? Que às vezes você tenta ajudar, só que às vezes nem mesmo você entende o que está acontecendo com você, né? É aquilo que pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Como que é o nome do filme? Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. É assim? Isso, Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz, né? Excelente, para qualquer criança para nós lembrar depois. Pra gente. Daí depois vocês comentam o que vocês acharam. Mas é interessante esse processo de cura que você teve. Quanto tempo que você acha que você levou para esse processo de cura? Não estou curada ainda. É um processo contínuo, né? É contínuo, mas que eu tive um start, assim, de que eu precisava tomar uma atitude que senão ia me tornar aquilo que me feriu. Eu tinha 22 anos. Então, eu convivi 22 anos no abismo. No lodo, na lama. Não que às vezes a gente não dê uma escorregadinha e caia, mas é que nem eu te falei, é mais fácil de você sair, né? Então, a primeira coisa que eu procurei foi terapia. Falei no meu trabalho, poxa... O João disse que vai ver o filme. no meu trabalho, eu falava, poxa, como que eu consigo curar a tua dor e eu não consigo curar a minha? Eu me olhava no espelho, eu tinha um espelho de 1,87 m na sala, que ele era padronizado. Eu parava assim, depois que fazia a sessão, eu falo que era uma terapia que fazia com as clientes, né? Falava, Kylie, como que você cura o outro e você não se cura? E eu brigava comigo mesmo. Falava, você prega tanto amor e você não consegue amar aquilo que te machucou. Você fala sobre perdão, fala sobre recomeço, mas você não consegue fazer. Aí que eu procurei terapia. Todo mundo falava, você tem que se tratar, não sei o que. Tratar o quê? Aí procurei lá, coloquei num grupo que tinha lá, psicóloga boa para ajudar a solucionar problemas mentais. E apareceu uma Gisele lá de São José dos Campos, São Paulo. Marquei a sessão com ela e eu era completamente diferente. Completamente, eu era outra pessoa. Eu nasci um outro CPF. Eu cheguei lá de terninho, de saltinho, coloquei minha bolsa na mesa dela e falei, tô aqui, você tá sendo paga pra isso. Meu Deus. Não vou tomar remédio, não vou pintar livrinho, não vou trocar música, que é tudo isso que eu sei que vocês fazem. Então, não tô aqui pra você me julgar, pra você analisar, escrever num papel e falar o que eu tenho que fazer. Só que eu tô com um problema e não sei como resolver.
E se eu não sei e você é capacitado, então você vai me ajudar. Eu até hoje eu acho que ela pensou assim, nossa, a menina é louca. Porque ela foi tão paciente assim que sempre que eu conto dessa parte, foram 4 sessões, 3, 4 sessões que ela só me escutou. Ela só, o que você quer falar? E às vezes eu não falava nada. Tinha um chase, aquele sofazinho, deitadinho, sabe? Eu deitava assim e não falava nada, só chorava. Aí quando eu comecei a falar, ela começou a acessar a minha dor. Aí eu falava pra ela, não doía até você me perguntar. Por que dói agora, né? Tá doendo, não tô conseguindo, eu fico dia após dia pensando, não durmo. E ela falou, porque você sempre anestesiou, agora você tá tentando curar. Então vai doer mais. A cirurgia dói mais do que um remédio ali, um paracetamol que passa dor na hora, né? Aí foi ali um processo, sabe? De altos e baixos, que eu chegava assim, nossa, Gisele, eu acho que hoje eu vou ter alta. Porque, nossa, eu tô bem. 10 minutos eu já desabava. E foram 3 longos anos que eu ia toda semana e fazia tudo que ela me pedia. Quando eu cheguei mandando nela, né? Não, eu tô te pagando, você vai fazer isso porque isso. Daí, no final, eu falei pra ela, nossa, ela, olha, Kylie, não tem mais o que você fazer. Agora você vem aqui como minha amiga. Você só tá contando tua vida porque você já consegue resolver. Falei, não, qual que é o problema? Não tem como a gente interromper. Outro problema, porque eu quero... Deixa eu arrumar mais um problema. E aí foi ali, eu recebi alta e eu falei, nossa, você vê, tudo encerra na nossa vida, né? Tudo é um ciclo. Daí eu encerrei aquele ciclo para poder começar outros, que talvez eu pudesse não ser a cura, mas ser um pouquinho de luz. Eu falo sempre pro meu noivo, eu falo, se eu conseguir, você também consegue. Sim. Né? Para qualquer pessoa, eu falo, gente, se eu conseguir, você consegue. Não, é porque você... Não, se eu conseguir, você também consegue. Porque da onde que eu vim, meu Deus do céu. Você me olhava na rua e falava, meu Deus do céu, que menina amarga. Você sentia aquele peso, assim, aquela aura pesada, aquela escuridão, sabe? E por que tudo isso? Você conseguiu identificar? Foi o meu pai de sangue, o meu genitor. Que, meu Deus, ele era uma pessoa extremamente ruim, batia muito na minha mãe, nos meus irmãos, em mim. Então, foram ali até meus 15 para 16 anos, que foi quando minha mãe se separou dele. Tortura, pressão psicológica, violência física, emocional, psicológica, tudo que você imaginar. Uma pessoa extremamente ruim. Não sei onde é que ele tá, né? Que ele se desviveu ano passado. E quando ele fez isso, um dos meus irmãos falou para minha mãe, Kylie nem foi no velório. Falei, poxa, mas não tem como eu chorar uma lágrima que não existe. Ontem ele tirou a própria vida, mas para mim ele morreu há 14 anos atrás. Quando ele não estava comigo no meu primeiro emprego, quando eu sofri um acidente de moto e não lembrava de nada, tive perda de memória dos últimos 9 anos da minha vida. Falei, ele não estava lá comigo. Falei, quando me assaltaram, ele não estava do meu lado. Quando eu falei que ia fazer o concurso, ele não estava comigo. Então, ele não esteve comigo em nenhum momento. Como que eu vou lá chorar uma lá? É feio? Sim. Ir lá chorar uma coisa que não existe, né? Daí, só que eu tenho meu pai de coração, o Rogério. Meu Deus do céu, é Deus no céu e ele na terra. Deus faz as coisas muito certas, né? E se eu tivesse pedido, encomendado, não seria tão perfeito assim, sabe? Que é quem ali me apoia, quem me educa, briga comigo, não importa se eu tenho 30 anos, se eu fizer alguma coisa que ele não gosta, ele me puxa a minha orelha onde tiver. E eu liguei pra ele na hora que eu soube. Falei, pai, o meu outro pai se desviveu. E o que eu faço? Ele, primeiro, o que você tá sentindo? Eu falei, nada. E eu tô me sentindo mal por estar apática, por não ter sentimento nenhum. O que eu faço? Ele, filha, eu tava no rancho, tava lidando com os cavalos, que essa época eu tava mexendo com doma de cavalo. E ele falou, filha, pega um cavalo, vá lá pro meio do mato sozinha. Se tiver uma vela, acenda uma vela, faça uma prece. E você perdoou? Perdoei, pai. Então é isso, ele que descanse. Que forte, né? Só isso. Ainda brinquei com ele, que sempre eu tô fazendo piada dos meus problemas. Ainda brinquei com ele na situação, agora já passou, né? Mas falei, pai, mas veja o lado bom, né? Agora eu não preciso dar presente pra você de Dia dos Pais com remorso dele, eu não tá ganhando. Agora eu dou com a consciência. Foi. Mas foi assim, eu e meus irmãos, né? A gente vivenciava, via ele agredindo, arma, e nossa... E o pior, tudo lúcido, não tinha bebida, não tinha drogas. Sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo, tinha consciência.
Na época eu não entendia, porque quando ele e minha mãe se separaram, eu também tentei me desviver, né? Porque era uma carga muito grande, que eu me culpava por tudo. Porque ele sempre falava isso, a culpa é tua, a culpa é do meu outro irmão, e não sei o quê, não sei o quê. Um dos meus irmãos tem um emocional, assim, muito abalado, sabe? Porque eu acho que ele não conseguiu ter esse insight que eu tive de procurar ajuda para não me tornar, sabe? Então, quando eles separaram, eu sofri muito. Nossa, eu tinha 15 anos, eu não entendia, porque a gente vivia coagido. Eu, como mulher, não podia ir na esquina nem de regata, porque mulher que mostra os ombros está se insinuando. Era disso para pior. Então, para mim, aquele formato de família era o que existia. Era normal. E daí assistia aquela novela lá que o homem falava pra mulher, vá se lavar lá que eu vou te usar. Aquele lá, daí eu, poxa, em casa é assim, na televisão também é assim. Então tipo, não existe. Normal. É normal. Então, na minha cabeça era normal aquele tipo de relação. De agressão, de palavrão, de diminuir, de deixar pra baixo. Vivi 15 anos com a minha mãe com uma depressão profundíssima, que às vezes ela ficava assim 15 dias sem levantar da cama. Aí mostra porque você acreditava no zumbi, não no amor, né? E não no amor. E não no amor. Tá explicado. Porque não existia. Nem o nosso amor conseguia salvar minha mãe da depressão. Tanto que o que levou ela a ter força para separar foi o dia que ele me desmaiou de tanto me bater e me mandou para o hospital. Aí ela falou, opa, hospiar, você bater, né, é uma coisa, mas é a única menina que nós temos. E ela comigo, daí ela teve, assim, não sei o insight que deu nela, porque ela tinha medo também que a gente passasse necessidade, que se criasse, né, nos maus caminhos. Graças a Deus, eu e todos os meus irmãos trabalhamos, não se envolvemos com coisa errada, também, senão ela dá umas pauladas e nós já colocamos na linha também. Mas foi ali, assim, sabe, foi ali que veio essa dor, esses traumas, esses medos. Às vezes ainda eu sonho. Às vezes eu ainda sonho, por isso que eu falei que eu ainda não tô curada. Às vezes eu sonho, sabe? Às vezes eu acordo e vejo ele pendurado lá na minha casa, Deus me livre. Mas daí eu já sei o que fazer. Peço direção, encaminho e aqui não é teu lugar. Não era antes de você ir, agora também não. E pra ver como repete padrões, né? Porque você falou que teu antigo relacionamento também vinha de violência. Uhum. Vinha. Repete, porque é isso, a gente sempre continua, né? Continua. Se a nossa mãe sofre, a mãe da minha mãe sofreu. Então, se eu for conversar com a minha avó, provavelmente a mãe dela também sofreu um relacionamento assim. Então, ele vai repetindo, Sim. vai repetindo, vai repetindo. Tanto que eu falo, poxa, eu trato tão bem o meu filho com tanto respeito, que eu espero que a esposa que ele encontrar, ele veja aqui dentro de casa, poxa, não, gritou comigo, não é assim. A gente resolve na conversa. Na minha casa não era assim, né? Então, foi ali que eu falei, aqui acaba. Em mim acaba esse ciclo, eu sofri. Até esses dias eu vi no TikTok o vídeo de uma mulher na chuva, com a filhinha dela, não sei se vocês já viram, que ela fala, não importa o que aconteça, a minha tempestade nunca vai molhar minha filha. Uhum. Que ela toda molhada e a filha dela com uma jaqueta, a jaqueta dela né? Assim, e sequinha lá, a minha tempestade não vai molhar minha filha. E isso muda gerações. Muda. Porque o meu filho vai se criar num lar que tem amor, que tem respeito, que tem companheirismo. Então, provavelmente a família dele vai ser assim, né? Eles não e vão os conhecer filhos, essa os filhos. Que nem eu cresci num lar destruído, eu achava que o lar destruído era o normal. Então, eu quero que o meu filho cresça num lar harmônico para ele, quando ele vê o primeiro desrespeito, ele fala, não é normal, na minha casa não tinha isso. Sim. Né? Na minha casa não tinha isso. E que amadurecimento para você de olhar e falar, não, eu vou cortar isso, né? Porque você podia se conformar e falar, é isso que eu tenho pra minha vida e eu não que foi o que aconteceu com a minha mãe, né? Foi o que aconteceu com a minha mãe. Daí, depois que ela separou, a gente falou, mãe, põe um short, não faz mal, vai num bailinho, sai com as amigas. Porque não era normal pra ela, nem usar roupa de mulher. Então, assim, eram muitas coisas assim. Tanto quando eu superei, entre aspas, na terapia, a primeira coisa que eu fiz foi usar regatinha. Eu saía de regatinha para todo lugar, aquelas de fiozinho, assim, sabe? Hoje, eu perguntar para meu noivo, o que eu faço no verão? Aquelas só um fiozinho aqui no ombro, porque era o que eu era mais proibido, o que eu mais gostava, né? E parece que só porque te proibiu é uma coisa que você quer fazer. Nossa, tatuagem, não sei o que, coisa maloqueira. Primeiro
pá, 16 anos, fiz uma tatuagem. Coloquei um piercing, virei a filha rebelde. Mas foi uma parte da minha história que hoje eu vejo que, de certa forma, eu me curei porque eu falo sem sentir aquela raiva, sabe? Aquele ódio, aquela dor. Alguma coisa ainda fica, né? As marcas, mas fica que nem você falou, pra eu não repetir. E né? assim, é impossível não ficar restícios, né? Você é a pessoa que você é hoje por conta disso. Por causa do que eu passei. E a escolha que você fez é uma escolha muito grandiosa, porque tem que ter coragem, né? Acima de tudo. E a tua mãe conseguiu superar isso também? Conseguiu dar essa virada de chave ou ainda? Ah, ela ia. Agora não, porque já tá mais idosinha, né? Mas se não segurar ali também, ela é a filha agora. Ela é a filha. Nós acabamos virando pais, nossos pais, né? E nossa, esses dias foi até engraçado. Ela tava meio doentinha, eu mandei mensagem pro meu irmão mais novo, né? Falei, viu, venha do trabalho pra levar a mãe no médico comigo. E ele de um lado, ela do outro lá. Ai, até parece que eu sou a filha agora, a criancinha que tem que estar os filhos levando. E vou e levo e entro junto, porque ela mente pros médicos. O médico pergunta, tá bem, dona Maria? Não, tá tudo bem. Mentira. Às vezes ela tá assim, ó, destruída, ela não fala nada pro médico porque ela não quer tomar remédio, não sei o quê. Bem igual filho mesmo, sabe? Mas ela, assim... Eu vi minha mãe muito feliz. Muito feliz. Foram 36 anos da vida dela que ela ficou com ele. E parecia que não tinha mais esperança. Mas ela passeou, ela foi pra praia, ela usou biquíni na praia. Que libertador. Levei ela pro Beto Carreiro, desceu aqueles tibum lá, tirou a blusa no meio do caminho. Então, tipo assim, ela deu aquela virada de chave. Eu acho que foi muito tarde, mas ainda deu pra ela aproveitar. E com certeza você teve um papel fundamental para ela ter essa virada de chave. Eu sempre falei pra ela, sempre falo pra ela que ela vê muito eu demonstrar o amor pelo meu filho, né? E às vezes ela fala, nossa, às vezes você é meio melada, né? Daí uma vez eu falei pra ela, mãe, por que você não fala que me ama, né? E ficou aquele silêncio assim ensurdecedor. Aí ela, porque quando eu falava que amava vocês, o pai de vocês me batia. E falava que não é assim que cria filho. Que filho criado assim vira um vagabundo. Aí eu olhei e falei, mãe, mas não tem mais ele. E ela era um gatilho. Sempre que ela tentava falar um eu te amo, era um gatilho para as lembranças do passado, sabe? Então, ela fala eu te amo, mas de outro jeito. Ô, Kylie, você tá em casa domingo? Tô, mãe, vou aí cortar a grama pra você. É um eu te amo muito. É o jeito dela falar que me ama. Comecei também, depois de tanto estudar sobre amor, não é pra mim, mas falei, vou dar uma pesquisadinha, né? Ver como é que é esse negócio. Entendi que tem linguagem do amor, que a tua não é igual a tua, que não é igual a minha, que é diferente da dele. Então, aí comecei a entender, né? Tem pessoas que gostam que fiquem falando. Eu já não gosto. Se você for levar uma marmitinha pra mim, já tá mostrando que me ama, né? Não precisa você me falar, Kylie, eu amo você. E a minha mãe é bem diferente. A minha mãe, a gente demonstra que ama ela. Mãe, está bem? Uma mensagem, ela. Nossa, uma vez eu mandei, oi mãe, você tá bem? Ela mandou o número 8. Aí eu falei, 8, nossa, mãe? Ela, 8. Mais moderna. Foi. Bem adolescente. Foi bem assim, ela é bem curta e grossa. Às vezes eu mando um áudio assim enorme pra ela perguntando, ela manda, tá bom. Manda um áudio falando, tá bom. Mãe, escreve lá, é mais rápido falar. Tá bom. Poucas palavras, sabe? Porque ela foi forjada assim, num lar que ela não teve carinho, que ela apanhou do pai, que ela apanha do irmão, que daí ela apanha do marido, né? E daí ela chega num momento que ela não sabe como dar amor. É uma vida nova pra ela. Foi esse um dos pontos que me fez perdoar o meu genitor. Ele não podia me dar uma coisa que ele não teve, né? Ele não soube me dar uma coisa que ele não teve. Porque as pessoas têm uma mania de julgar, né? Com certeza, falar, nossa, o teu pai fez isso com a tua mãe, mas o que ele sofreu lá atrás pra ele ter essas atitudes também? Só que aí que tá a questão, Jana. Para as pessoas de fora, ele era maravilhoso. Ele era excelente, ele tirava a roupa do corpo para te dar. Ele era maravilhoso. Tantas pessoas vêm e falam para mim, você é filha do fulano. Não, eu já faço. Não, ele só me fez. Meu pai é o Rogério, mora lá em Curitiba. Não, mas por quê? Não, para mim não foi uma pessoa boa. Que Deus o tenha, ou não sei onde que ele tá, né? Mas
Pra mim, não. E essas pessoas que falam, nossa, mas ele fazia churrasco e peixada e coisa arada e sempre ajudava os outros. Os outros. Os outros. Na religião cristã, eles têm um ditado que o teu primeiro ministério tem que ser na tua casa. Você tem que ser bom dentro de casa. É ali que está teu sucesso. Sim, com certeza. E ele era o contrário. Eles fazem isso talvez para maquiar, porque se algum dia você e a tua mãe fossem falar mal dele, dizer, não, mentira. Né, para fora, para mim ele é uma totalmente lábia, diferente. turco no último. Te vendia 1 quilo de pedra como se fosse jujuba e você comprava. Meu comprava. Mas é uma fase que eu falo assim, passou, né? Passou. Nossa, essa história de quando ele se desviveu, todo mundo me julgou. E não foi, não sei o quê, preferiu ficar andando a cavalo, não sei o quê. Acho que sim. Eu falava assim, acho que sim. A irmã dele me mandou um áudio, acho que de uns 4 minutos, mas acabando com a minha raça. Daí eu olhei assim aquele áudio, ouvi umas 2, 3 vezes e falei, nossa, eu podia falar tanta coisa. Mas eu falei, tia, benção, que Deus conforte o coração de quem está sofrendo nesse momento e o teu também. Acabou. Ela nem me respondeu até hoje. Até hoje ela não me respondeu. A minha mãe me ligou e ela falou, você tá bem? Eu falei, mãe, eu não tô entendendo. Já era esperado isso, né? Porque a vida é um restaurante gigante, você pede o que você quiser durante a tua estadia ali. Mas antes de você sair, você tem que pagar a conta. Sim. Né? Exatamente. Então, foi assim, uma coisa, foi assim, acho que uma semana, as pessoas me falando, me massacrando, e daí eu falei, não vou dar poder pra isso. Porque eu sei de onde que eu saí. E eu sei de onde que ele me jogou, que eu tive que sair sozinha, né? E, pra mim, acabou ali com ele, sabe? Como as pessoas se metem em uma coisa que elas não têm nada a ver. É isso que eu falo, eu vou fazer 30 anos. Foram... Com essa carinha de 20? Eu uso produtos Ivone. Eu vou fazer 30 anos. Desses 30 anos, ninguém me perguntou, Kylie, você tá bem? Mas tá bem mesmo? De lá no fundo? Que as pessoas perguntam, você tá bem? Jana, você tá bem? Tô. Ah, tá bom. Então, não sei o quê. Não tô. Ah, você vai dar tudo certo. Acabou. Não vai a fundo. Né? Não. Na verdade, não se importa, né? Sim. Ninguém se importa com a tua dor, a não ser você. E é até um piloto automático, quando perguntou, cara, tudo bem? Tudo bem. Você E já bem, manda então? o resto e deslancha, né? E eu analiso muitas coisas antes de ir atacar outra pessoa. Não que eu não faça isso, claro que eu faço. É que nem eu falo, sou da paz, mas eu tô pronto pra guerra também. Já qualquer coisa, já puxamos o facão, 38 já resolvemos também. Minha mãe deu um boi pra não entrar, mas uma boiada inteira pra não sair. Eu falo, a questão do autismo principalmente, eu falo, gente, eu não sou barraqueira, mas eu sou briguenta. Eu não sou de discutir, de fazer barraco, mas quando eu abro a minha boca, você não consegue fechar. Daí, eu sempre pensei dessa forma, assim, né? Que as pessoas sempre te julgam pelo que você não fez, mas não sabe o que te levou até ali. Sim. Ai, você foi um monstro. Ah, tá, mas aonde que foi criado esse monstro? Mas eles vão Qual te julgar página? pelo que você fez e pelo que você não fez. Independente de qualquer forma, você vai ser julgada. Sempre. É normal. Sempre. E, Kylie, você era daqui da Lapa? Como que você veio Sou. parar aqui? Porque daí você contou que foi pra São Paulo, teu pai é de Curitiba. Eu nasci e cresci aqui na Lapa, lapiana pura. De verdade. De verdade. Tomei água no Monge, inclusive. Nasci e cresci aqui. Mas sempre a minha infância assim, foi muito conturbada. Eu ia para a escola e a minha mãe tinha que me levar na porta da escola e me buscar na porta da escola, porque senão o falecido ia lá e batia, eu não podia ter amigo, não podia cumprimentar os meninos. Então, era assim muito... Não só eu, meus irmãos, os homens também sofreram bastante, né? Mas da minha parte, assim, cresci assim. E ele falando que eu nunca ia ter nada, que eu nunca ia ser ninguém, que eu ia ser uma dona de casa, não sei o quê, não sei o quê. Até quando eles se separaram, eu falei que queria... Ainda fui atrás dele, né, onde ele morava. Falei, pai, vim te contar que eu queria muito fazer o concurso da Polícia Militar. Eu com 16 anos. Se você fizer esse concurso, primeiro serviço teu na rua, você vai levar um tiro na cabeça, porque você não tem porte pra nada, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele, foi a última vez que ele me ofendeu. Falei, pois o senhor vai chorar, porque vai ver onde eu vou estar e você não vai estar comigo.
E saí chorando da casa dele, lá da casa dele não, era da minha mãe, né? E ele foi morar lá no interior. E fui para São Paulo para fazer o concurso da Polícia Militar. E eu passei em 3. Meu Deus. Eu passei em 3 concursos da Polícia Militar em São Paulo. Só que daí, nesse tempo, eu fui para terapia. Aí a terapeuta falou, eu falei, nossa, eu passei em 2 concursos nesse mês. Um aqui para São Paulo, não, foi no mesmo ano. 2 e um no outro ano. E aí eu falei, eu passei nos 3 concursos. Falei, mas eu não tô com nenhum ânimo de ir. E eu sempre quis fazer. Falei, me ajuda a entender, né? Aí começamos lá o porquê que eu queria impor autoridade, carregar uma arma, poder, mostrar pra ele. Eu falei, poxa, eu não preciso provar nada pra ele. Foi aí que eu mudei completamente de área. Daí fui pra estética, fiquei anos na estética e agora trabalho no hospital, na enfermagem. Então, daí fui pra lá, quando acabei engravidando, daí tinha esse meu ex-companheiro lá, que era um inferno pior, que eu fui pra fugir e eu acho que eu entrei mais no inferno. Acabou caindo. Fui fugir do Satanás e caí no inferno. E aí eu não conseguia vir e ele foi assim me afastando de todo mundo que eu tinha, da minha mãe. Quando eu vi, eu não tinha mais ninguém. E às vezes eu ficava assim trancada 8 dias dentro do apartamento. E ia tirar o lixo, tinha que deixar dentro ali no cantinho, porque ele saía e levava a chave e eu achava normal. Hoje não, né? Hoje não. Ele saía, ele levava a chave, eu tinha que, às vezes, pedir as coisas pelo vizinho que me entregava pela sacada. Ai, cadê a tua chave? Não sei, acho que eu deixei lá embaixo. Sempre uma desculpa. Sempre uma desculpa. Meu né? Deus. Sempre, porque eu cresci vendo isso, né? Aí, quando eu engravidei do meu filho, eu tinha passado em mais um concurso. Foi o último que eu passei. Passei entre os 1.000 primeiros. Tinham mais de 96 mil candidatos. Nossa. E eu não estudei nada. Eu falo que eu passei nesses concursos foi para abrir a minha mente, porque eu não estudei. A única coisa que eu fiz, eu me preparei fisicamente, que daí eu treinava jiu-jitsu, eu ia treinar todo dia. Só para o teste físico. Aí, quando engravidei do meu filho, que eu peguei o teste e eu vi que estava positivo, eu cheguei em casa e falei para ele, não quero mais viver com você. Eu quero me separar. Não, porque não tem... Até se ele estiver vendo isso, obrigada também, que você ajudou bastante na minha evolução. Eu falei, eu quero me separar. Não, porque não sei o quê. Eu falei, não. Eu acho que 6 anos dava para ter feito diferente. E eu não quero que meu filho cresça assim. Daí fui empurrando com a barriga. O convênio da minha empresa era muito bom. Fiz o acompanhamento todo lá. E aí, quando meu filho nasceu, passei muitos apertos, arrebentou 2 pontos da cesárea, tiveram que fazer drenagem sem anestesia. Nossa, eu sofri demais. E o meu nenenzinho ali, e tive fissura na mama, com a amamentação. Tudo que você imaginar, eu passei ali. Foi um segundo inferno de novo. Foi quando minha mãe saiu daqui e foi pra lá cuidar de mim. Porque daí nem isso a minha mãe não sabia, que eu tava no hospital internada porque tinha arrebentado os pontos da cesárea, porque ele não deixava contar. Aí um casal de amigo meu de lá, a mulher cuidava de mim, porque ela não podia ter filho, né? E aí ela tinha eu como uma filha. Aí ela, Kylie, eu vou ligar pra tua mãe. Eu falei, não, porque ele vai saber, ele vai vir aqui no hospital, não sei o quê. Não, tua mãe precisa saber. Se acontecer alguma coisa com você, aonde vai ficar teu filho? Aí poxa vida, me pegou no tendão de Aquiles, né? Aí ligou pra minha mãe, não deu 3 dias, ela tava lá, já. E dela foi pra ficar 20 dias, no 3º dia ela já se pegou com ele. Eu vou levar a Kylie embora, eu vou levar minha filha embora, ela tá sofrendo, olha, ela tá de dieta e você fazendo isso. E daí minha mãe se pegou com ele, daí eu ficava, sabe... sem saber o que fazer, e sofrendo, e com dor, e eles brigando, e meu filho, e meu trabalho, e sabe, pra onde que eu vou? Daí, minha mãe voltou, falou que era pra eu vir embora, e daí eu falei, poxa, mas eu voltar pra onde eu sofri, porque eu fui pra fugir da dor. E eu achei outra dor pior. Então, daí quando o problema não era o lugar, né? Era eu. Era o que tava dentro de mim. Aí, quando... o meu filho nasceu, né? Ele continuava com as agressões verbais, gritando. E a gente não tinha diagnóstico do meu filho. Só que eu já comecei a perceber desde bem bebezinho que ele era diferente das outras crianças. Eu cuidei do meu irmão, né? Eu tinha 8 anos, mas eu cuidava do meu irmão, neném.
E ele chorava, ele fazia xixi e cocô que passava na fralda à noite. Eu falei, o Bernardo não faz nem xixi à noite. Bebê, recém-nascido. Pra mamar eu tinha que acordar ele. Eu falava, não tem alguma coisa diferente com essa criança. E dele, você tá achando doença na criança? Que você que tá adoecendo ele? E daí ele era da igreja, né? Ele tava estudando para ser pastor. Não tô falando, reforço que não tô falando mal da religião, porque são as pessoas que estragam a religião, né? E ele estudava para ser pastor, louvava no coral e coisa arada. E não, porque você que adoece a criança, você carrega uma legião de demônios dentro de você e você traz para essa criança. Meu Deus do céu. E eu, meu Deus do céu, de novo isso. E eu ficava assim, sabe, ecoada, num cantinho assim com medo e ninando meu filho. Mas é engraçado, né? Ele reclamar tanto e quando você falava em separação, ele, tipo, não queria. Eu acho que, não sei, narcisista, talvez. Não sei. Não sei, porque acho que até hoje não se tratou. Eu falo que quem faz terapia não incomoda os outros. E aí, tão bem que não tem e aí tempo continuava disso. assim as ofensas e daí piorou quando meu filho nasceu. Porque ele não era de bebê, daí ele começou a sair bebê, saía da igreja e ia pro bar com os amigos. Então, tipo, ia assim. Bem contraditório, né? É. Mas a conta dele, ele tá somando, né? Sim. E aí, quando meu filho tinha 8 meses, eu lembro que era o forte da pandemia. Foi em 2020 isso. E nós tínhamos colocado uns ganchinhos assim pra pendurar roupa quando vinha da rua, pra entrar em casa sem... E passava lisoforme no corpo, coisa arada que tinha que fazer, né? Pra não levar os bichos pra dentro. E ele chegou do serviço e eu não lembro o que aconteceu, uma discussão, uma coisa que eu perguntei, daí ele foi falar e eu já respondi torto e ele me pegou por aqui assim, me ergueu na parede e enfiou um ganchinho na minha cabeça, assim. Nossa, a hora que eu senti aquele quente, assim, ó, que eu vi... Nossa, eu tremi, assim, que eu vi aquele sangue, eu falei, meu Deus, meu cérebro tá saindo da cabeça. Eu pensava. E o meu filho começou a chorar no carrinho. No carrinho ele tinha 8 meses. No Moisésinho, eu tinha um Moisésinho, porque até pra isso, tipo, eu ia tomar banho e levava ele no banheiro. Onde eu ia, eu levava ele. Tinha um canguru, eu levava tudo, não largava dele pra nada. Aí ele começou a chorar e ele pegou meu filho e começou a gritar. E eu, meu Deus, e voltou tudo aquilo lá que eu tinha tratado na terapia, voltava tudo na minha cabeça, passava um filme. De quando eu era criança, um filme assim. Aí eu olhei pra ele e falei, você nunca mais vai fazer isso. Não, porque eu vou te matar, que não sei o que. Eu falei, nem que mate. Você nunca mais vai fazer isso. Nunca. Daí eu lembro que ele pegou o meu celular, tirou foto de uma faca, mandou o celular dele, falou que, escreveu como se fosse eu, né? Que ia matar meu filho, depois eu ia me matar e chamou a polícia. Nossa, que eu tava louca. Que eu tava louca, histérica. Meu Deus do céu. E daí a polícia de toda a região ali era um conhecido dele, que ele era da área, né? Um deles olhou pra mim. Aquilo que eu falei, de olhar com o olho do outro. Me chamou num cantinho ali. Eles me chamavam de Rocaile, né? O Rocaile. O que aconteceu de verdade? Por que você tá com a roupa limpinha e o cabelo tudo grudado assim aqui embaixo por causa do sangue? Né? Aí eu contei pra ele. Ele, nós não podemos fazer nada com ele, mas espere acalmar, chame um parente pra vir te ajudar. Eu falei, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, né? E aí eu fiquei aquilo, ele foi trabalhar, ele pegou a chave do meu carro e levou, trancou meu carro na garagem e levou, passou uma corrente dessa grossura no portão e trancou. E eu não podia sair, de novo eu tava presa. E era uma garagem assim que o portão ia do chão até o teto, inteiro assim, sabe? Não tinha parede, era só o portão. E era 2 horas da manhã, eu estava sentada em frente para aquele portão e Deus, por favor, me dá uma luz, o que está acontecendo, né? O que eu tenho que fazer? O meu filho não pode passar por isso, eu não aguento mais passar por isso, né? E eu olhava assim, tipo, pedia ajuda para Deus, como se Deus fosse mandar um manual. Mas eu enxerguei uma caixa de ferramenta do ladinho do sofá. Falei, mas será? E ainda questionei, né? Olhei lá, daí olhei o portão, dava bem certinho nos parafusos do portão. E na minha cabeça eu criei umas situações assim, tipo, fim do mundo, sabe? Ai, se alguém me roubar a chave do carro, me roubar o carro, e eu precisar de uma chave que acharem o carro, onde é que vai ter? Eu tinha mandado fazer uma reserva e eu coloquei no retrátil do sofá. E ninguém sabia, só eu. Aí eu peguei aquela chave de reserva, coloquei todas as roupas do meu filho, peguei aquela chave de fenda, eu desparafusei o portão inteirinho, de ferro. A hora que eu tirei o último parafuso, né, não sei onde estava com a cabeça, ele caiu em cima de mim. E eu saí assim, engatinhando por baixo, me ralei inteiro, peguei o carro e dirigi de São Paulo aqui. Eu nunca tinha ido daqui para Curitiba. Eu dirigi 750 quilômetros. E orando e pedindo para Deus me dar força para eu não desistir, que eu não queria mais aquela vida.
E de tanto que o querido me amava, né? Ele demorou 3 dias pra sentir minha falta. 3 dias. Daí ele mandou mensagem pra minha mãe, perguntando onde que eu tava, não sei o quê. Daí minha mãe descascou, que ela não tinha falado, ela nem me apareça aqui, que não sei o quê, não sei o quê. Daí ele me processou, queria tirar meu filho, porque eu tirei ele do mesmo estado e coisa arada. Foi assim, outro inferno, um atrás do outro, sabe? Mas daí foi ali que eu falei, opa, não, tá afetando o meu filho. Porque quando ele gritava, o Bernardo, ele chorava, aquele choro de que a criança fica roxa, sabe, sem ar. E eu queria pegar ele pra consolar ele, e ele não deixava e me empurrava. Falei, meu Deus do céu. Desespero. Meu Deus, que desespero. Eu torcia pros vizinhos. Nossa, o vizinho na época era um fanho, tadinho. E ele, ficava lá no muro, sabe? E coitado, não podia fazer nada, porque era um veinho, assim. Nossa, era um desespero, assim, sabe? Daí, quando eu voltei pra cá, foi, nossa, um recomeço. Foi aí que eu voltei pro Paraná. Vai fazer 5 anos esse ano. Voltei pra cá, fui pra casa da minha mãe. Daí eu dormia num colchão no chão com meu filho, porque nessa altura do campeonato minha mãe já tinha desfeito todas as minhas coisas, né? Daí, nossa, gelado, e eu falava, meu Deus, eu dormi no chão com meu filho, não sei o quê, né? E foi indo um tempo, eu saí da casa da minha mãe, daí ficou só eu e meu filho, aluguei uma casa, daí aluguei outra, que quando chovia entrava água, molhava todo meu tapete, meu sofá, e, nossa, uma novela aquela casa. E eu agradecia, porque lá tinha paz, né? E daí foi que agora eu mudei faz acho que 1 ano e meio, eu mudei pra casa do meu pai, que daí ele mora em Curitiba, né? Daí a casa estava fechada, eu mudei pra lá. Também, tá chovendo que nem esse dia mais dentro de casa do que fora, que afastou umas telhas, né? Mas eu falo, tem paz, né? Tem harmonia, é um lar. E que nem eu falo, lá na casa do pai foi onde eu me senti amada, eu me senti acolhida. E aí eu falo pra ele, né? Ele não pisa na Lapa nem que paguem ele detesta a Lapa. Ele não gosta da Lapa. Mas ele fala, a única coisa que faz eu ir pra Lapa é se você quiser que eu vá. Mas nem que peça, ele não vem. Até se estiver vendo o país já, né? Faz horas já que nós pedimos pra vir e nem nada ainda. Meu Deus, Kylie, que vontade de ficar te ouvindo a noite inteira, porque eu tenho absoluta certeza que tem muito mais coisas nessas entrelinhas. Mas o Instagram só dá 1 hora pra nós. Nossa, e foi nem deu pra perceber, né? Muito rápido, né? A gente nem chegou na parte né, do filho, do de Bernardo. Tantas coisas que tem. Uhum. Eu brinco com a Carol que a gente tem que fazer uma série do podcast. Pra caber tudo. Pra caber tudo, é muito pouco. Mas que delícia, né? Te ouvir, escutar a tua história e ver o brilho nos olhos que você tem hoje quando você fala que você tem um lar, né, de paz com teu filho, com teu noivo, e para mostrar para tanta gente, né? Eu tenho escutado assim nesses últimos dias que será que eu ainda tenho conserto? Será que a minha vida ainda pode mudar? E você é a prova disso. Que sim, que independente do que você esteja passando, é possível sim. Né? Desde que você tenha força de vontade de querer sair do inferno. Desde que você enxergue dentro de você que você precisa sair, né? E fica para todos os espectadores que estiverem vendo, para quem for ver depois, que não importa o que as pessoas falem de você, aonde elas te coloquem, se você acredita em você, se você está alinhado com o que você pensa, o resto não importa. Porque o caixão tem um lugar só. Você já viu cama de casal no hospital? É um lugar só. No teu boleto, na tua internet, na tua água, na tua luz, não vem 2 nomes, vem um só. Pra que a gente vai se importar com a opinião dos outros, né, sobre a gente? Com certeza. Né? Eu até pedi pra você deixar uma mensagem final, mas quando Fica aí já. Quantas mensagens. E assim, quais são os seus planos pro futuro? Que você... Ter mais 2 crianças com esse piá. Ele quer só uma, mas eu falo que a casa é cheia. Vai que vem 2 de uma vez só. Os gêmeos, pode vir trigêmeos também. Eu acho que ser uma boa mãe, né? Que o meu filho, quando tiver uma dificuldade, ele não fuja de mim, ele corra pra mim. Esse eu acho que é o meu maior objetivo. Que o meu esposo, quando tiver um problema, ele... Poxa, o que a Kylie faria agora? Né? Ele pense nisso. E que a minha mãe sempre pensa assim, o quanto não importa tudo que aconteceu.
eu ainda vou dar o colo para ela. E não importa se eu tive ou não. Eu não tive amor, mas eu posso dar, né? A gente transforma a dor em amor. Sim, nossa, que incrível. Então, eu acho que pro futuro é isso que eu espero, que eu evolua bastante, porque a gente tá num processo de evolução espiritual, mas ainda tem vontade batendo nas pessoas. Então, a gente vê que não tá 100% evoluído. Viu, mas será que chega nesse ponto dessa evolução? Porque eu também fico pensando, meu Deus do céu, né? Quando eu acho que eu tô... Assista o filme do Divaldo. Entendi. E depois você me manda uma mensagem para que porque você vai ver nossa, que... eu tô evoluída, daqui a pouco chega uma pessoa, opa, nem tanto assim. Depois que você assistir esse filme, você vai ver a vida de outra forma, com outros olhos. É fácil você amar o bom, o cheiroso, que tem alguma coisa para te oferecer. Mérito mesmo tá em você amar e fazer por aquele que te xinga, que cospe na tua cara, que fala mal de você nas tuas costas. Isso é muito difícil. Você faz com ódio a primeira vez. A segunda tá mais ou menos com raiva. Da terceira em diante você já pensa, poxa, é mais sobre mim do que sobre ele. É isso que dizer. O problema é a forma tudo como sobre que você. eu aceito o que isso tá chegando. É tudo sobre você. Não é sobre a Carol, não é sobre mim, é sobre você. Não é tudo sobre você. Quando você começa a ver que não é sobre o outro, é sobre você, você muda a tua perspectiva de vida. E as coisas ficam mais leves. Ficam. A vontade de bater é menos. Eu sempre falo assim que o ser humano, ele não tem problema, mas que ele gosta de arrumar um problema, ele gosta. Eu tenho um ditado que é bem engraçado, que eu falo assim, Deus escreve certo em linha certa, nós somos meio vesgo às vezes. Enxergamos uma linha torta, a gente que cria o problema, né? É isso mesmo. Carly, mas vamos lá deixar uns 4 últimos, nem é 4, já é 3 quase. Minutos finais aí, um recadinho para quem está assistindo, para quem vai assistir. Eu acho que, independente da crença, do que a pessoa fez, do que a pessoa faz, se você tem um passado sujo ou não, se você já errou no passado, você já foi preso, você já fez qualquer coisa, a partir do momento que você decide fazer diferente, o passado foi referência para você. Né? Isso a grandiosa Juju Todinho falou, né? Lá na Fazenda. O passado é lugar de referência, não de permanência. Então, às vezes, você teve uma vida completamente triste, mas você pode ter um futuro feliz, alegre, né? Não vão ser todos os dias. Prometo para todo mundo que está assistindo que não vai ser todo dia bom. Vai ser dias que você não vai conseguir levantar da cama, que você não vai ter força. Que... vai ter dia que você vai estar cansado, que você não vai ter inspiração, que você não vai ter ânimo, que você não vai ter nada de esperança, que você vai estar no fundo do poço. Mas tem que olhar pro tinhoso e falar, hoje não é esse dia, porque hoje eu vou levantar. Fazer aquele dia ser diferente. Né? Eu brinco, quando vocês também, quando estiverem tristes, quando estiverem mal, o inimigo quer isso. Sim. Passa uma maquiagem e sai sorrindo, e engana o inimigo. Porque é tudo mentalidade, é tudo mental. Eu falo, a nossa mente tudo mente e a gente precisa mentir para ela. Quando você cria um ambiente em volta, você eleva a tua energia em volta, você absorve aquilo que você está emanando, né? Então, eu tô mal, não sei o que. Você vai atrair desgraça, você vai atrair gente que reclama, você vai atrair... A pessoa começa a reclamar perto, nossa... Posso fazer alguma coisa por você? A lei de 5 minutos, você consegue resolver em 5 minutos? Ótimo, vamos resolver. Não consegue, para que você vai se estressar? Sim. Né? Então, para quem não tem esperança de uma vida digna, diferente e harmoniosa, olhe para a volta, né? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma superação, né? Exatamente. Com certeza. Que inspiração, Meu Deus, né? Carol. Carly, eu não te conhecia pessoalmente, mas acho que você foi um presente de Deus nas nossas vidas. Que inspiração. Obrigada por ter vindo, por ter aceito, né, ter saído do conforto da tua casa, mesmo com goteira, mesmo chegando dentro, mas é o conforto da casa para estar aqui inspirando outras pessoas. Esse é o objetivo desse podcast, né? É inspirar outras pessoas. Que tenho certeza que alguém do outro lado que precisa ouvir essa mensagem ainda vai dizer para você ouvir a tua história no podcast e mudou a minha vida. Esse é o nosso principal objetivo, né? Inspirar as pessoas, tirar as pessoas do fundo do poço. E olha que eu tô tentando evoluir dia após dia, mas a tua história, assim,
Não desmerecendo as outras que já passaram, mas acredito que a tua foi uma das mais fortes que a gente já ouviu. Quem vê eu que nem uma gaita, que nem a gaita do prefeito na rua, sempre, né, de boca aberta, dando risada. Ninguém imagina. Não. Ninguém imagina. Quando eu converso e falo, todo mundo fala, como? Não tem como, né? Porque a maioria dos dias eu tô brincando, tô feliz, tô dando risada e escolhas, né? Sim. Escolhas. Mas é essa virada de chave, né? Eu tô impressionada, assim, com a tua história. Uma história de superação, uma história de virada de chave que mostra que a gente é capaz de tudo, né? Uhum. Se a gente quiser, se a gente correr atrás, a gente consegue superar e a gente consegue mudar. Como você fez, mudou a sua vida, né? Mudou a vida do seu filho e hoje é só... Tá melhorando a cada dia, que você falou, tá no processo, mas hoje... Viu, a gente pode contar mais um pouquinho dessa história depois do casamento, né? É verdade. Quem sabe até lá eu convenço ele de falar também. A gente faz um podcast de casal, né? Isso. Kylie, mas obrigada. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Que você continue com essa energia maravilhosa. Que você continue com esse, né, sentido pela sua vida, pela vida do seu filho. E que lindo ver que o teu filho deu um direcionamento diferente para a tua vida. Muito obrigada. E tenha certeza que você é muita inspiração. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E é um presente para todo mundo, né? Para mim também é um presente estar aqui. Eu acho que eu precisava estar aqui e falar coisas que fazia tempo que eu não... que estava engasgada, sabe? Agora ele libertou tudo isso e vai ajudar Libertou. muitas pessoas. Coloca a boca no microfone e conta tudo. E com certeza vai ajudar muitas pessoas, vai ser inspiração para muitas pessoas. Obrigada pela tua vida. Imagina. Então é isso. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, Kylie. Boa noite a todo mundo que estava ali nos ouvindo, nos assistindo. E assim, tenho certeza que ficou aquele gosto de quero mais. Não só para mim, mas para Carol, né? Para Kylie, que está contando também, para todos nós. Mas a gente precisa finalizar, né? E é isso. Então, boa noite. Esperamos vocês no próximo episódio da Vida Sem Filtros, na segunda-feira, às 19 horas. Tchau, até a próxima. Tchau.